tudo bem? Para você que não me conhece, está chegando agora aqui nesse canal, o meu nome é Rayane, eu sou nutricionista clínica especialista em saúde intestinal e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas perguntas que pessoas que participam de grupos de Facebook fizeram. Eu fiz um dia de plantão de dúvidas e ali muitas pessoas tiveram as suas dúvidas respondidas e eu vim trazer essas perguntas aqui agora, nesse momento. Então vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas. Eu vou mostrar o nome da pessoa, mas não vou mostrar a imagem para a gente preservar a identidade dela. O Lucas Martins perguntou assim: uns dizem que o glúten e a lactose não influenciam tanto caso você não tenha intolerância. É verdade? Bom, na verdade o que acontece é que depois que a pessoa tem um problema de intestino, ela se torna intolerante ao glúten e também à lactose, porque essa pessoa apresenta uma inflamação intestinal e nesse quadro de inflamação ela não consegue tolerar moléculas mais grandes, como é o caso da molécula da lactose e também da molécula do glúten. A proteína do glúten é uma proteína maior, é uma proteína que aumenta a hiperpermeabilidade intestinal em pessoas que têm síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais e outros casos de problemas de intestino. Mas isso não significa que essa pessoa vai ter que tirar o glúten e a lactose para sempre da sua alimentação. Muitos casos sim, ela vai precisar fazer uma retirada ali por muito tempo, mas depois que ela trata a doença, deixa a doença silenciada, que é o que a gente chama de remissão, a gente consegue reintroduzir tanto o glúten como também a lactose de uma forma que esses nutrientes não gerem maiores problemas. Mas isso tem que ser avaliado de forma muito individualizada com seu médico, com seu nutricionista, para que a gente consiga fazer essa reintrodução de forma saudável, segura, para que você não se prejudique mais. Olha, a Flávia Oliveira fez uma pergunta bem parecida com a pergunta do Lucas. Ela perguntou assim: quem tem colite ulcerativa ou Crohn, é necessário retirar o glúten da alimentação? Muitas pessoas perguntam logo de cara do glúten e da lactose porque são substâncias, nutrientes mais comentados na internet, que inflamam, que faz mal, que prejudicam o intestino e de fato esses nutrientes fazem mal sim para quem tem problema de intestino. Mas essa pessoa que tem problema de intestino não vai passar o resto da vida com essa doença em atividade. Vai chegar um momento que, se ela fazer o tratamento corretamente, ela vai conseguir não ter mais a atividade da doença. E nesse caso a gente pode repensar na exclusão desses dois alimentos, desses dois nutrientes. Em um primeiro momento, cada pessoa com problema intestinal vai sim precisar fazer a retirada do glúten e da lactose, mas depois ela pode fazer a reintrodução dependendo de cada caso. Uma pergunta bem interessante, essa pergunta do Marcos Bilac, ele perguntou assim: podemos tomar leite zero lactose? A gente está falando aqui da lactose, estamos falando do glúten, mas e o leite zero lactose, que não tem lactose, pode ser tomado? Depende também. Depende porque muitas pessoas com problemas intestinais também acabam gerando sintomas ao consumir a proteína do leite de vaca. Por quê? A proteína do leite de vaca é composta pelo whey protein, aquele suplemento, sabe, que eles isolam o whey protein. Então, é a proteína do leite de vaca. Essa proteína ela tem uma fácil digestão, uma fácil absorção e muitas pessoas conseguem tolerar muito bem essa proteína. Só que existe uma parte das proteínas do leite de vaca que é composto pela caseína, que é uma proteína de lenta digestão, de lenta absorção, é uma proteína mais difícil de ser quebrada. Então, para pessoas que estão com problemas de digestão e também com problemas de intestino, ou seja, de absorção, podem ter sintomas ao consumir o leite, mesmo sendo zero lactose. Então procura avaliar se você vai ter mais espinhas, manchas na pele, distensão abdominal, mesmo consumindo leite sem lactose, porque isso pode ser resultado dessa proteína do leite de vaca, então vale a pena fazer essa avaliação. A Cecília Futema fez uma pergunta bem legal. Ela disse assim: tenho colite ulcerativa, qual a suplementação é essencial? Muito importante essa pergunta, Cecília. Eu considero pelo menos 4 suplementos os essenciais para quem tem colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal.
A primeira delas é o ômega 3, que é um dos maiores suplementos para diminuir a inflamação. Nós temos outras opções anti-inflamatórias, mas o ômega 3 é muito mais estudado. Se a gente for parar para analisar os estudos científicos de suplementos que ajudam na diminuição da inflamação, o ômega 3 está ali em disparado. Vale a pena ressaltar que a dosagem padrão de ômega 3 é 1 grama por dia, mas pessoas com atividade mais intensa da doença inflamatória intestinal vão precisar de doses muito maiores, 2, 3, até 4 gramas elas podem precisar fazer o consumo por dia para conseguir diminuir essa inflamação. O outro suplemento é a vitamina D, porque muitas pessoas com problemas intestinais apresentam uma deficiência grave de vitamina D. E a vitamina D é responsável por várias funções imunológicas, da microbiota, e funções metabólicas. Então, a vitamina D participa de várias funções para restaurar a saúde dessa pessoa e desse intestino também, e ela não pode estar em deficiência. Um valor normal, um valor ideal é pelo menos até 50. Se você tem uma vitamina D abaixo de 50, vai ser necessário sim fazer a suplementação. A glutamina é um outro suplemento que eu acabei comentando aqui também com a Cecília, que é muito importante porque a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial, ou seja, é uma proteína que é necessária em casos de doenças graves. Então, quando a pessoa está com a doença intestinal muito ativa, com um nível de inflamação lá nas alturas, a demanda de glutamina é muito aumentada. Então, ela vai precisar fazer uma suplementação pontual nesse momento onde ela está com uma doença extremamente ativa, causando vários sintomas na pessoa, inflamando muito o organismo dela. E nesse caso, a glutamina vai participar tanto da imunidade desse intestino, como também da restauração da barreira intestinal, que é a parede que está extremamente hiperpermeável nessas pessoas que têm doença inflamatória intestinal, e a gente precisa restaurar essa parede que está frouxa, que está hiperpermeável. Então a glutamina vai atuar exatamente restaurando a parede desse intestino. E por último, não menos importante, são os fitoterápicos. Existem uma infinidade de fitoterápicos que são plantas que a gente pode estar utilizando tanto para corrigir desbiose intestinal, para melhorar essa hiperpermeabilidade intestinal, controlar também a motilidade intestinal, que muitas pessoas ficam com o intestino mais solto, né, em casos de diarreia, ou mais preso, casos de constipação, e os fitoterápicos podem ajudar a restabelecer o bom funcionamento do intestino. E a última pergunta dessa série é do Luiz Rocha. Ele diz assim: com foco em ganho de peso e massa magra, como deve ser a minha dieta? Atualmente eu uso whey isolado, creatina e glutamina. Estou tomando mesalazina sachê 1 grama e naltrexona 4,5 gramas. Olha só, as pessoas que têm atividade muito intensa da doença inflamatória intestinal ou até mesmo da síndrome do intestino irritável, geralmente perdem peso no começo, ali na descoberta da doença, né? Quando a doença está ativa. E essa perda de peso muitas vezes é severa. Tem pessoas que perdem 5, 7, 10, 12, 15 quilos. E isso causa um desespero. E a pessoa quer ganhar peso a todo custo. Só que eu sinto muito informar que ninguém ganha peso na primeira fase de tratamento da doença intestinal. Porque com o sistema gastrointestinal, com o tubo digestivo não funcionando perfeitamente bem, não digerindo bem os alimentos, não absorvendo muito bem os nutrientes, você não vai ganhar peso. Você vai piorar ainda mais o seu quadro, agravando ainda mais a desbiose e a inflamação intestinal. Então você vai ter que esperar pelo menos 1 ou 2 meses até você restabelecer o funcionamento do seu intestino, diminuir a inflamação intestinal, para poder pensar em ganhar o seu peso. Então lá para a segunda fase, terceira fase do tratamento intestinal, aí sim a gente vai focar no ganho de peso, que não vai ser utilizando aquele suplemento cheio de maltodextrina, cheio de carboidratos, cheio de substâncias que vão agravar ainda mais a saúde do seu intestino. Só que no caso do Luiz, ele fala sobre o whey isolado, a creatina e a glutamina.
O whey isolado, ele está sem lactose, é um whey mais limpo de carboidrato, então ele pode sim ser um bom suplemento para ajudar na recuperação de peso, porque a gente precisa de uma demanda aumentada de proteína para ganho de massa muscular. Então pode ser sim muito interessante usar o whey isolado, super indico, recomendo, mas a gente tem que ver aquela questão que eu falei anteriormente, de você saber se essa proteína do leite de vaca pode estar te fazendo mal ou não. A creatina é um suplemento muito interessante, só que é muito melhor para quem já está fazendo musculação, exercício de impacto. Esse que você precisa estar fazendo para você estar consumindo a creatina. Não é que ela seja inútil caso você não faça atividade física, mas é que você vai ter muito mais benefícios fazendo exercício físico. A creatina não vai te fazer ganhar massa muscular e ganhar peso sem você fizer atividade física. Precisa estar fazendo, senão é o mesmo que nada. E a glutamina eu realmente só indico para aqueles casos onde a doença está bem ativa. Então, para ganhar peso, ganhar massa muscular, não faz sentido algum, não indico. Eu indico a glutamina sim, mas para outro objetivo, que é ajudar a restaurar o funcionamento do intestino, não para ganhar peso. Então, gente, esse foi o nosso plantão de dúvidas da Nutri de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu não respondi a sua dúvida aqui hoje nesse vídeo, você pode comentar aqui com essa dúvida, que eu vou gravar novamente um outro vídeo para que a gente consiga responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.